O grupo Paiol desabou com a eliminação do Henrique e vendo Lucas e Jaque voltarem à sede. Bom, pessoal, ontem tivemos a eliminação do Henrique com 5,43% dos votos e quem voltou primeiro para a sede, assim, antes do Henrique ser eliminado, foi o Lucas. No momento em que o Lucas chega, ele comemora muito, ele coloca os braços pro alto, ele grita e todo mundo fica paralisado. Vocês podem ver que o Black tem uma reação muito polêmica neste momento, porém o Black ainda esperava que o Henrique pudesse voltar e a Jaque seria eliminada, porque naquele instante somente o Lucas tinha voltado, então estava tudo dentro do normal. Fato é que ninguém foi abraçar o Lucas no momento em que ele chegou, mas depois foram. Aí foi o André, a Márcia Fu, a Nádia, a Kali, mas isso eu vou deixar pro próximo vídeo, tá bom? Porque é o assunto do próximo, que tem muita coisa polêmica sobre a Kali. E aí, quando a Jaqueline volta, é que o Paiol desaba. Porque vale frisar que o Henrique tinha se associado ao grupo Paiol. Tinha se unido, ele, o Radamés, a turma toda ali do Black, Shy e tudo mais. Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta. E a Jaque comemora muito, o Lucas abraça ela. E essa reação do Black foi a pior de todas, porque foi a reação de a casa caiu, né, pessoal? Eles estão com muito medo lá dentro, porque teve aquele carro de som pedindo pra Kali tomar cuidado com o Paiol. Então eles já tinham conversado que se caso acontecesse a eliminação do Henrique, seria um indício de que o carro de som estaria correto. A Jaque inclusive se direciona ao Shy e diz: vai ter que sentar no sofá bem falso e me ver brilhar mais uma semana, Cheyenne. Então ela fala direcionado pro Shy e ele responde: isso, brilha mesmo, brilha. Continua brilhando. Então o Shy é extremamente abalado, tanto é que o grupo do Paiol, neste momento, se reúne ali. Eles ficam muito abatidos com a eliminação do Henrique. Logo após ter provocado o Shy, a Jaqueline entra na despensa e comemora escondido com a Márcia Fu. E aí que o Black começa a recalcular rota, ele começa a tentar pensar em algumas coisas, começa a tentar analisar o porquê que o Henrique foi eliminado e ele tenta encaixar o enredo de que na verdade a Jaque e o Lucas não são favoritos e sim que o Henrique era fraco. O perfil dele como jogador era praticamente nulo, entendeu? Ele não movimentava o jogo. Era o perfil de um jogador mais discreto. Aí a Alicia comenta: as outras pessoas que saíram foram por atos muito sérios. Então a Alicia aqui relembra que, por exemplo, a Cariúcha saiu porque acusou a Raquel de racismo, a Simeone teve diversas questões polêmicas, enfim. E aí eles tentam enquadrar o Henrique nessa e a Alicia relembra que o Henrique teve uma relação polêmica com a Cariúcha, em que a noiva dele aqui fora poderia estar preocupada, e até teve essa especulação, mas esse não foi o motivo da eliminação do Henrique. O Shy se empolga nessa ideia e diz: essa roça eu acho que é sobre de quem sai e não sobre de quem fica. Então, pessoal, eles estão com essa ideia de que o Henrique ou foi eliminado porque era planta ou porque teve uma relação polêmica com a Cariúcha. E eles tentam fugir da ideia de que Jaque e Lucas são favoritos. Tanto é que o Black diz: acho que agora a gente só vai ter uma resposta quando for alguém daqui que se posiciona com alguém de lá. Então o Black quer uma roça de alguém do grupo Paiol que se posiciona, no caso pode ser até ele, contra alguém do grupo Pôr do Sol. A resposta que o Black terá vai ser bem clara, ele vai ser eliminado, mas eles tentam a todo custo não acreditar que Jaque e Lucas são favoritos. Teve um momento, inclusive, antes de começar a conversar, que o Black ficou assim mais de 5 minutos em silêncio dentro do quarto. Só que depois que ele teve toda aquela reação polêmica, que ele esboçou ali uma insatisfação muito grande, ficou pensativo, depois disso ele começou a analisar a situação. Então o Black, em um primeiro momento, teve aquela queda terrível. Ele viu que o mundo desabou ali para ele. No entanto, depois ele começou a analisar, começou a especular que o Henrique poderia ter sido eliminado por outros motivos. Eles até chegaram a cogitar que o Lucas poderia ser favorito. O Shy diz que o público da Fazenda é mais sofá do que a internet e que por conta disso o Lucas poderia ser querido. Enfim, de qualquer modo, eles cogitam isso, mas ao mesmo tempo descartam. O que eles não pararam para pensar lá dentro ainda é que, assim, por mais que o Henrique tenha cometido erros que supostamente fizeram ele ser eliminado, que não foi o caso, o Henrique só foi eliminado porque não era o suficiente para bater de frente com o Lucas e a Jaque, enfim. Mas mesmo que tivessem erros
que eliminassem o Henrique, pro Lucas e a Jaque ficar, eles dependem que votem neles. Ou seja, de qualquer modo tem pessoas que gostam do Lucas e da Jaque, é isso que eles deveriam analisar. É muito difícil isso acontecer, de um casal voltar em uma roça. Por quê? Porque eles dividem torcida, gente. A torcida teve que votar um pouquinho em um, um pouquinho no outro. Quer dizer, então, que Jaque e Lucas são muito fortes. E lá dentro eles não estão conseguindo aceitar essa realidade. Bom, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu voltarei aqui com mais informações. Portanto, continuem ligados para não perderem absolutamente nada. Até uma próxima e tchau!